Olá, como vai? Tudo bem? Nesse vídeo eu venho falar um pouquinho de como aconteceu o processo de conversão na minha vida. Talvez você ache que isso você não conheça muito e não entenda muito como é. Mas pronto, Deus tem a forma dele de trabalhar, tem a forma dele de fazer. Talvez esse vídeo possa também estar ajudando a pessoas que trabalham em alguns ministérios na igreja e não percebam o grande significado que tem o seu trabalho mesmo. Talvez ache que é um trabalho só ali momentâneo, mas não é, né? Quando criança, eu descobri que havia uma senhora no nosso bairro que ensinava a Bíblia e eu fiquei muito curiosa com aquilo, né? Eu já tinha ali na infância já tinha já tinha um chamado de Deus para poder aprender a sua palavra. Pronto, nesse bairro muito novo, não tínhamos ainda igreja, não tínhamos posto de saúde, muitas coisas não tinham e algumas ainda não têm. Mas eu descobri que havia uma senhora que ensinava a Bíblia e eu tinha muita curiosidade, tinha muita vontade de aprender. Eu achava que aquilo era muito interessante, que era o máximo mesmo. Né? Eu não queria ter só aquela vida de brincar, dormir, comer. Não, eu queria algo mais. Eu sentia que tinha algo mais além daquilo só que eu vivia. E eu descobri essa senhora, comecei a participar daquele pequeno grupo que tinha de crianças, ela ensinava a Bíblia, ela explicava, ela dava tarefas para poder fazer em casa. E é tudo muito simples, nós nem cadernos tínhamos direito, não tínhamos condições de comprar um caderno para poder estar fazendo as tarefinhas que ela passava. Ela levava umas folhas, ensinava da forma dela, cantávamos ali canções e tudo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui naquela igreja para poder aprender com ela, estava chovendo muito, muito mesmo, e eu morava num morro muito alto e tinha ali umas valas assim que a água tinha feito, né, no morro, muita dificuldade para poder descer e tinha enxurrada embaixo, coisa terrível. Mas eu passei por cima daquilo tudo e fui. Eu queria muito ir naquela primeira aula. Chegando lá, tinha aí uns 5, 6 coleguinhas, fui muito bem recebida por ela, aquela senhora muito simples, né? E por acaso, depois de alguns anos, nós trabalhamos juntas na igreja e foi muito especial, foi muito interessante, né? Já casada, nós ainda andávamos juntas, é uma pessoa mesmo do coração, que Deus usou mesmo para poder estar ensinando com a sua simplicidade ali a palavra. E foi muito interessante, porque eu comecei e logo apareceu o desejo também de estar ensinando outras pessoas, outras crianças, né? Eu era novinha ainda e ficava ansiosa para passar a semana logo e eu ir na outra aula, né? Ir na segunda aula que ia ter no sábado e ficava louca que chegasse o sábado logo à tarde para poder ir. Ficava ansiosa o dia todo para aquilo acontecer. E eu acredito que do mesmo jeito é com muitas pessoas e muitas crianças. Às vezes algumas ainda nem perceberam, né, que tem aquela necessidade de ser completa, mas Deus vai trazendo essa sede, essa vontade de poder ser completo. Nós só somos completos em Deus mesmo. Depois que eu comecei a frequentar aquilo, passado algum tempo, uma vizinha minha, né, uns colegas, umas crianças também da minha idade, me convidaram para ir numa igreja evangélica, né, a Assembleia de Deus que tinha perto. Aí nessa altura já tinha a Assembleia de Deus, né, e tinha a outra igreja, né, que era a nossa igreja católica. Minha filha tá gritando ali, não importa não. Então, nós pegamos e começamos a. Eu fui naquele culto de domingo de manhã. Ela falou que era uma festa especial e que queria muito que nós fôssemos. E eu fui ali. Quando terminou aquele culto, o pastor perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus naquele culto. E eu aceitei Jesus. Eu lembro que eu aceitei e mais uma das minhas irmãs aceitou também. E nós fomos lá na frente, eles oraram, eu fiquei muito emocionada, eu gostei muito, cheguei em casa e falei assim, mãe, olha, nós fomos lá e foi tão diferente. Depois nós fomos para uma salinha, deram uma revista, nós aprendemos ali e foi muito gostoso, foi muito legal, gostei muito. Aí minha mãe falou assim, não, filho, você já tem igreja, você não precisa de frequentar, não precisa de fazer nada disso, já tem a sua religião, não é preciso, né? Mas ainda continuei ali com aquela curiosidade, aquela vontade, e muitas vezes eu passava em frente àquela igreja para ir para a minha e tinha vontade de entrar, mas não tinha coragem porque não podia desobedecer a minha mãe, tinha que era muito obediente, tinha que andar ali corretamente nas coisas como deve ser. E foram passados os anos, a curiosidade foi aumentando, aumentando.
e comecei a estudar. Lembro que eu tinha mais ou menos 17 anos, uma amiga, né, que era de uma igreja também, me convidou para ir, e eu fiquei curiosa, eu queria ir, eu queria muito ir. Só que as pessoas tinham um certo medo de me convidar para ir, porque eu, como eu me envolvia muito nas coisas, eu queria muito. Eu era líder, eu queria muito ir, mas as pessoas tinham medo, porque assim, já tinha sido líder das catequistas, já tinha sido líder dos jovens, participava do conselho da igreja, tinha ali uma certa posição na igreja e as pessoas achavam que nunca seria possível eu poder estar aceitando Jesus e me convertendo. As pessoas achavam que talvez era até impossível, eu acredito, porque não havia muito disso, muitos convites. Eu lembro também que as irmãs não visitavam muito assim as pessoas não evangélicas, ficavam mais assim no meio delas mesmas, né? E isso ainda eu acredito que são falhas que nós devemos ir corrigindo, né? Então, eu peguei e pronto, um dia ela me convidou, eu já estava jovem, já tinha 16, 17 anos mais ou menos. Fui na igreja e vi lá, participei um pouco daquela celebração e tal, né? Já estava namorando na altura e comecei a participar ali daquela reunião e fui num culto, né? E esse culto, por acaso, ela me convidou, mas não estava, né? Mas eu peguei e continuei indo. Continuei indo, uma ou duas vezes. Quando nós formamos, também fui em outra igreja evangélica, porque tinha ali, né, aquela. Tinha que ter a celebração na igreja católica e na igreja evangélica, era o padrão que tinha que seguir. E eu fiquei muito curiosa quando eu fui numa outra igreja, que eu acho que até era uma igreja presbiteriana, e achei muito engraçado, muito interessante, bem diferente, né, daquilo. Então, assim, foram as visitas que eu fui fazendo no decorrer da vida, mas continuava católica, né? Muito católica, mas curiosa, querendo saber mais, e realmente não acontecia disso. Passado isso, casei, tivemos nosso primeiro filho, né? E pronto. Do meu segundo filho, eu adoeci, não sabia que tinha, mas estava adoecida, né? Por causa minhas pernas paralisaram e eu tive um problema que até hoje não se explica o que é, os médicos não se explicam, mas nós sabemos que é o agir de Deus, né? E aí então começou o segundo processo, que eu vou contar no próximo vídeo, amém? Um beijão, um abraço e no próximo vídeo eu continuo a história, tá bem? Um beijo.